alô, categoria bancária, alô, bancárias e bancários. Estamos aqui em mais uma edição do E Agora? Este podcast que é dedicado aos balanços relacionados a 2022 e às perspectivas relacionadas a 2023 dos diversos bancos que compõem a nossa base aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região. Hoje estamos aqui para debater o Banco do Brasil, o mais antigo banco deste país, fundado em 1808 por Dom João VI. Quanta história! Estamos aqui com convidados muito especiais, que eu já vou anunciá-los, mas antes eu quero relembrar que nos últimos podcasts eu esqueci. Inscreva-se, dê o seu like, comente, diga qual é o próximo banco que a gente tem que tratar aqui. Estamos abertos a muitos e muitos assuntos. Bom, hoje estamos aqui para falar um pouquinho do Banco do Brasil. Estamos com convidados especialíssimos. Diretamente da FETRAF e membro do COI, Comissão de Organização dos Empregados do Banco do Brasil, Priscila Guirres. Aqui conosco também, Ronaldo Zene, diretor jurídico do Sindibancários. E conosco aqui também, mas à distância, lá diretamente de São Paulo, Bianca Garbellini, a Bia Garbellini, secretária de Juventude da Contraficute. Isso aí, assim que a gente vai começando. Eu queria primeiro começar aqui com esse papo com o pessoal, em relação ao novo momento vivido tanto pelo Banco do Brasil, a Caixa também, a gente já gravou aqui, a Caixa sabe que é a mesma coisa, porque não é um momento só dessas instituições, é um novo momento do Brasil. 2023 inicia o governo Lula 3, né? Então a gente tem uma mudança considerável. Era Bolsonaro, agora é Lula. E no BB isso também se reflete com mudança na presidência. Agora temos Tarciana Medeiros à frente do Banco do Brasil, nomeada pelo presidente Lula. Eu vou aqui falar um pouquinho, aqui trazer uma notícia do nosso site, notícia da semana passada, do dia 16 de janeiro, e daí já vou passar a bola para a Priscila. Tomou posse nesta segunda passada no caso, a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Tomou posse como presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, primeira mulher a ocupar o cargo em mais de 200 anos da instituição, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ela está na instituição desde o ano 2000. O nome de Tarciana foi anunciado no dia 30 de dezembro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nascida em Campina Grande, ela iniciou carreira como feirante e foi professora antes de ingressar no BB. Em 2002, assumiu o primeiro cargo de gestão no banco. Ao longo de 10 anos, exerceu diversas funções na rede de varejo, em agências e superintendências nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Dito isso, Priscila, o que esperar desse novo momento do Banco do Brasil com Lula e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros? Olá. Oi, Caio. Então, pessoal, o que a gente tem assim, de expectativa para essa gestão da Tarciana é que ela traga, né, esse olhar para os funcionários também, porque no discurso de posse dela ela falou bastante direcionado ao mercado e como a importância do Banco do Brasil, que fomenta várias áreas, e os resultados que nós obtemos e a nossa força de trabalho, a capacidade que nós temos. Então, a gente espera que esse olhar para o funcionário das condições de trabalho, ela tenha esse olhar. Então, assim, diferentemente de outros presidentes, a fala dela, a escolha dela nos traz muita expectativa de que a gente tenha esse olhar. Né? Que nós não somos só banco de mercado, que nós temos um papel social e para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter condições de trabalho que sejam compatíveis para que a gente possa ter esse resultado. Então, a expectativa é enorme de que ela consiga ter esse olhar para os funcionários, para o corpo de funcionários, e que esse reconhecimento de que nós conseguimos atingir os resultados também seja pela a condição de trabalho que nós temos para atingir esses resultados. Né? Então, a nossa expectativa é muito nesse sentido, que ela tem esse olhar. Que legal, que legal. Eu queria falar aqui com o Ronaldo, já vi ele falando muito sobre esse tema e queria entender um pouquinho mais. O que seria, que está todo mundo falando, a retomada da função social do BB? Olá, Ronaldo. Prazer estar aqui com duas grandes lutadoras e é muito bom que o sindicato possa colocar esse assunto novamente em pauta. O Banco do Brasil, ele ao longo do seu tempo, acaba perdendo um pouco da sua função pública a partir do momento que ele se adapta a uma regra de mercado que é puramente, simplesmente atender
o banco com venda de produtos de seguridade e previdência e consórcio. Eu fiz um levantamento nos últimos dos valores que compõem o balanço do Banco do Brasil desse trimestre, e se você avaliar qual é a contribuição desses produtos no balanço do banco, nós chegamos a 2 bilhões de reais, o que é um valor significativo. Agora, o valor de intermediação financeira, já descontado o custo de captação, e o valor de tesouraria, já descontado o custo de captação, ele vai a 20 bilhões de reais num período de janeiro a setembro deste ano. Ou seja, nós temos hoje no Banco do Brasil 10% do lucro gerado por 90% da força de trabalho, porque esse é o volume da força de trabalho que é colocada, do esforço dos trabalhadores para a venda de produtos. E nós geramos apenas 10% do lucro. Nós queremos que seja invertido isso, porque isso é o que a sociedade brasileira precisa. Nós não precisamos de mais um banco de mercado, nós já temos todos os bancos de mercado que atuam nessa área. Ter produto de seguridade, de previdência, consórcio, faz parte da necessidade, é necessário para o banco, e nós queremos que o banco seja lucrativo. Mas não é significativo no lucro, como também ele tira a força de trabalho do banco para ser o agente de transformação social que nós queremos que o banco seja. O banco tem que ser fomentador da riqueza nacional. Ele não tem que ser apenas mais um vendedor de produto. E aí, eu quero voltar à posse da Tarciana. Primeiro, a questão de ser uma mulher tomando posse no Banco do Brasil pela primeira vez. É extremamente importante. Nós temos que valorizar isso a cada fala. Entretanto, a posse por si só de uma mulher não vai solucionar os problemas que nós temos no Banco do Brasil em relação a gênero. Nós temos que ter uma política de gênero no Banco do Brasil que, por exemplo, promova a igualdade em promoções. Essa é uma política necessária para o banco, que 50% das promoções sejam feitas para mulheres, por exemplo. Mas eu vou deixar esse assunto mais para a Bia e para a Priscila tomarem as rédeas dessa temática, porque é extremamente importante isso. Quero frisar novamente, o Banco do Brasil é um banco público que tem que servir ao fomento da população brasileira e não simplesmente um banco de mercado colocado como qualquer outro banco de mercado com a geração de lucro. O Banco do Brasil é muito mais do que um gerador de lucro para os acionistas. Essa é uma preocupação que nós tivemos durante a posse da presidente. E nós vamos fazer essa cobrança. Nós queremos um Banco do Brasil verdadeiramente importante para a população brasileira. Com toda certeza. E já vou passar a bola ali para a Bia, para ela comentar um pouco de quem é Tarciana, né, o que representa isso. Mas eu queria ver contigo, Ronaldo, porque assim, a gente tem a Caixa, né, que é o outro grande banco público desse país. E assim, qual é dividindo essa questão da função social, o que caberia à Caixa, o que caberia ao Banco do Brasil, né? Que a gente sabe que o Banco do Brasil sempre teve mais ligado a crédito para a agricultura, né? Tem umas áreas específicas que um ou outro banco são mais atuantes, né? A Caixa é um dos principais bancos que trabalham com as políticas que chegam à população com as políticas públicas do governo. O maior exemplo foi, agora na pandemia, a aplicação do benefício social colocado pelo governo naquele momento. A Caixa conseguiu atender a população brasileira num momento extremamente importante. A crítica que nós fazemos à gestão do Banco do Brasil é justamente essa. Por que só a Caixa? Naquele momento nós víamos filas homéricas assim, de quilômetros, porque eram as agências da Caixa somente que estavam trabalhando nisso. O Banco do Brasil aplicou 10% do total de benefícios, pagou apenas 10%, teria que ter pago 50%. Não basta um banco público nesse país. A capilaridade que o Banco do Brasil tem é extremamente importante, tem locais que só o Banco do Brasil está. Então o Banco do Brasil ele é muito mais do que um banco, tanto quanto a Caixa. Eles são agentes do governo federal, e para isso eles precisam voltar a agir como agentes públicos, e não simplesmente em busca do lucro.
Tá certo, tá certo. Este é o E Agora. Hoje na técnica temos a Fernanda H, na coordenação temos a Aline Adolfs, a Fernanda aqui, que além da auxílio luxuoso hoje na técnica, vai também me avisar aí quando tiver 10 minutos, 20 de gravação pra gente não se perder no tempo. Agora, a gente vai lá para São Paulo falar com a Bia para comentar um pouco, Bia, o que representa uma mulher nordestina LGBT à frente de um banco, hein? Que tempos, que o mundo parece que tá avançando, Bia. Parece, né? Então, tu vê, mais de 200 anos de instituição, né? E é a primeira vez que a gente tem uma mulher. E não é só uma mulher, né? É uma mulher extremamente representativa. Isso, para nós, é muito incrível. Porque pensa o Banco do Brasil, até a década de 90, era conhecido como um banco em que o povo não podia entrar. Né? Até ali a década de 90, o Banco do Brasil era conhecido como um banco onde só gente que tinha muito dinheiro podia entrar. Os governos, né, os primeiros governos do Lula e da presidenta Dilma mudaram muito essa característica do Banco do Brasil, né, abriram o Banco do Brasil para o povo, e agora a gente tem aí no terceiro governo Lula o povo presidindo o banco, né, e isso é muito importante, porque a Tarciana, ela representa muito o povo brasileiro. Isso é tão simbólico, sabe, você pensar que tem uma mulher nordestina, faz parte da comunidade LGBT, que foi feirante, né, que começou a sua carreira ali, né, o seu trabalho, ainda criança, expondo uma realidade, né, que ainda existe no Brasil, que é a do trabalho infantil, sendo feirante. E hoje ela é a presidenta do banco. Cara, isso é incrível em tantos aspectos, sabe? É tão simbólico, é tão importante para nós. É o Brasil profundo, né, Bia? Oi? É o Brasil Exatamente, profundo, né? O Brasil profundo, é isso. A Tarciana, ela representa essas pessoas, né? Ela está mostrando para essas pessoas, olha, é possível, né? Existe mais do que essa vida de miséria, existe mais do que essa vida difícil, né? Do que essa luta. Existe um momento em que a luta vale a pena, e é isso, né? E o que a gente espera é justamente que a Tarciana, no comando do Banco do Brasil, faça com que o banco sirva a essas pessoas, né? Sirva para justamente ajudar a tirar o povo da miséria, ajudar a acessibilizar a educação, né? Ajudar o nosso povo brasileiro que está tão sofrido a crescer, né? A melhorar a vida. Isso é muito importante. E assim, eu só quero fazer um comentário também importante, porque assim, a gente fala da representatividade. E aí muita gente questiona, mas não importa quem ela é, o que importa é se ela é competente. E questionam, né? Mas qual é a formação? Qual é a experiência da Tarciana? Bom, a Tarciana é uma funcionária de carreira aí, com mais de 20 anos de banco, tem formação, tem competência. Eu tô com ela aqui, Vou ler absolutamente todos os requisitos, né, para estar onde ela está. E eu sempre gosto de fazer a reflexão. Com os presidentes homens, alguém questionou a competência alguma vez na vida? Né, eu acho que eu nunca escutei ninguém questionar se todos os presidentes homens que o Banco do Brasil teve até hoje, se eles tinham competência, qual era a formação deles, mas de onde eles vieram, se eles pularam cargos. Isso, né? A gente sabe que já teve presidentes bem menos gabaritados do que a Tarciana, né, ocupando essa cadeira. Então, é realmente um motivo de orgulho. Eu acho que a gente pode esperar muita coisa boa daí. Só para a gente detalhar um pouquinho desse currículo da Tarciana, também dado de matéria que está lá no nosso site, sindibancarios.org.br, Tarciana iniciou sua carreira no Banco do Brasil em 2000, bacharel em administração de empresas e pós-graduada em administração, marketing e pós-graduada em administração e marketing e em
liderança, inovação e gestão. No BB, atua em vendas e em 2002 foi nomeada para o primeiro cargo de gestão. Foi responsável pelo desenvolvimento de estratégias para a distribuição de produtos ligados principalmente ao mercado de pessoa física. De 2018 a 2020, esteve à frente da implantação e aperfeiçoamento dos processos de pós-venda na diretoria de crédito e empréstimos. Em 2021, foi transferida para a gerência executiva, experiência do cliente e soluções PF, pessoa física. Então, por falta de currículo, pelo jeito, não será. Mas vamos falar de um tema, vai ser um dos rojões, digamos, que a Tarciana vai ter que administrar. E foi pauta de protestos do sindibancários, de ações de conscientização dos colegas ao longo do 2022 que passamos, que é a questão da GDP e do assédio moral. Matéria nossa de outubro, ali 19 de outubro de 2022, em ato no Banco do Brasil, o sindicato dialoga com bancários sobre GDP e assédio moral. Dirigentes sindicais denunciaram utilização do programa de gestão de competência contra funcionários do BB. Ronaldo e Priscila, como explicar essa GDP, gestão de desempenho profissional por competência e resultados, e de que forma que ela está sendo indevidamente usada contra os bancários, né, como um mecanismo de pressão? Olha, já vem há muito tempo a gente conversando dentro do movimento sindical e junto com os colegas, porque em algumas vezes a gente tem que explicar para o colega que aquilo está errado, porque é tão colocado, incutido na cabeça que o número que tem que ser atingido é para ser feito dessa forma, e se não for feito dessa forma, não tem a competência necessária. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que ter sempre em atuação com os colegas, divulgando que não deve ser assim, que embora seja um instrumento de avaliação do banco, próprio do banco, ele tem que seguir o regramento que ele próprio estabeleceu. Então, o que a gente vê, não só hoje, mas já nos últimos anos, é a validação, no sentido de que o banco não toma uma atitude nesse sentido, de considerar a nota daquele gestor que faz assédio através da GDP. Então, se tu atingiu o resultado, mas tu não atingiu como ele achava que tu deveria fazer, ele te dá uma nota baixa. Então, mesmo que tu atingiu o resultado, tu entregou o que foi pedido. Então, tu deveria ter uma boa avaliação, mas tu não fez em algum critério, em algum momento, de uma forma que aquele gestor não concorda. Então, ele te avalia mal. Porque a qualquer momento, ele pode te descondicionar se tu tiver nota baixa em 3 avaliações. Então, isso vem sendo utilizado já há alguns anos, que a gente acompanha, e o colega ele atinge o resultado, só que ainda assim ele tem uma nota baixa. Então, se você repetir 1, 2 no terceiro semestre, ele fica passível, mesmo se ele atingiu o resultado. Então, a gente observou que é uma forma de pressão, né? Então, assim, as avaliações têm anotações ao longo dos meses. Então, no início do semestre, tu nem teve a oportunidade ainda de atingir aquele resultado, tu já tem uma anotação baixa, porque tu não está dentro do desempenho esperado. Agora, quem trabalha no dia a dia, a gente sabe, não é um trabalho linear, que tu consegue, ao longo do mês, dividir a tua produção por semana e por dia, como é colocado por alguns gestores. Tem dia que o pessoal recebeu, tem dia que... Então, né? Então, assim, tu tem, e o trabalho que tu constrói com o teu cliente, né? Principalmente para quem tem carteira. Tu tem 800 clientes, 600 clientes, então tu vai construindo um relacionamento, tu vai reconstruindo uma narrativa, tu vai conhecendo o teu cliente. Então, não é no dia 5 do mês que eu vou vender capitalização. Então, assim, se tu não vender naquele dia, tu tem uma avaliação ruim. Não pode ser assim. Não é uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento do bancário numa medida que é feita assim. E é esse o nosso questionamento, e é essa a nossa discussão. Durante muitas mesas foi colocado e sequer foi aceito conversar a respeito da GDP. Nessa última negociação, nessas últimas mesas do acordo, foi instituído, e aí sim uma concordância do banco em conversar a respeito da GDP. Então foi proposta um grupo de trabalho para falar a respeito, que ainda não aconteceu desde a nossa negociação em agosto. Então é um tema muito presente no dia a dia de todos os bancários que sofrem com isso, porque é uma pressão absurda, diária. Se eu não conseguir vender nenhum seguro na primeira semana do mês, né, eu já posso ter uma avaliação ruim. Então,
exatamente sobre isso que a gente fala da expectativa que a Tarciana possa implementar mudança, na mudança da condição de trabalho dos nossos colegas e no adoecimento. Impressionante, né, Ronaldo? Como é difícil de criar um mecanismo legal, bacana de gestão, e como é fácil distorcer e perverter, né? Essa é a grande questão. A GDP ela é um instrumento de desenvolvimento profissional. E ela foi transformada por uma conquista nossa, pelo desvirtuamento de uma conquista nossa, porque o Banco do Brasil simplesmente não tinha nenhum critério para comissionamento, descomissionamento de cargos de confiança. E aí nós incluímos ciclos de avaliação justamente para que a gente pudesse, em algum caso necessário, a profissionalização e a formação necessária para alguma lacuna que a pessoa possa ter. Só que o banco utilizou isso ao contrário, como validação do seu descomissionamento para que isso pudesse ser, não pudesse ser questionado juridicamente. E transformou a GDP, ao invés de um processo de desenvolvimento profissional, para um símbolo de assédio. Ou seja, a ameaça de descomissionamento, o que pode gerar até um prejuízo financeiro na pessoa de até 70% do seu salário, o que é praticamente uma demissão. Se não demite por ser uma empresa pública, gera um prejuízo financeiro que praticamente desestrutura toda a sua família, toda a sua vida. E nós não podemos mais aceitar isso dentro de uma empresa pública. Nós precisamos ter critérios claros. E o que eu falava antes sobre o volume de esforço que é colocado para a venda de produtos, é ali que está a origem do assédio. Nós queremos outro banco. E o presidente Lula, na própria posse da Tarciana, falou o que não foi falado no discurso dela, que nós queremos um banco público voltado para atendimento dos brasileiros. Inclusive, ele deu mais uma meta. Nós queremos o Banco do Brasil como campeão do crédito consignado. É um bom início de trabalho para a gente começar a trabalhar. Porque o Banco do Brasil tem que voltar a fazer o seu principal know-how, que é emprestar dinheiro e captar dinheiro do mercado. Ou seja, nós não precisamos ficar simplesmente focados com 90% da nossa força de trabalho para vender produtos de seguridade. Nós queremos que 90% da força de trabalho do trabalhador seja para atender o cidadão brasileiro. E aí, como bem disse a Priscila, quando fala sobre atendimento integral ao cliente, não é empurrar um produto para o cliente porque é a minha meta do dia, mas sim atender ele na sua necessidade. Se ele necessita de seguro, temos o seguro. Se ele necessita de consórcio, temos o consórcio. Mas não queremos que isso seja a meta do gerente. Isso seja o objetivo de compra do cliente. Agora, o Banco do Brasil fazer o desenvolvimento do sistema financeiro, do sistema econômico brasileiro, emprestando a juros que não sejam juros extorsivos, que sejam viáveis financeiramente para o pequeno empresário, que sejam que um comerciante, quando tiver necessidade de um fluxo de caixa, ele vá ao Banco do Brasil e encontre recursos para isso, é extremamente importante. E é esse o Banco do Brasil que nós queremos ter. Isso aí, muita expectativa em torno de Lula e Tarciana. Agora, vamos de novo lá para São Paulo, com a Bia, lembrar um pouquinho do que foi o acordo coletivo específico do Banco do Brasil, que teve nessa discussão da GDP e do assédio moral um dos seus principais pontos, podemos dizer assim. Lembrar um pouquinho de uma matéria aqui da Contraf-CUT, de 31 de agosto de 2022, naquela correria de fecha-acordo, né? A Bia lembra, a Bia tava lá, eu lembro do vídeo lá da Bia. BB, funcionários barram tentativa do banco de retirar direitos e conquistam um novo acordo coletivo de trabalho. Na mesa única com a Federação Nacional dos Bancos, as conquistas das cláusulas econômicas foram aumento de 10% nos vales alimentação e VR, mais uma 14ª cesta alimentação de R$1.000 no ano, ajuste de 13% para a parcela adicional de participação nos lucros e resultados, PLR, e nos salários para 2022, o aumento de 8%. Para 2023, a proposta prevê aumento real de 0,5%, INPC mais 0,5% para os salários, PLR, VA e VR e demais cláusulas econômicas. Bia, o que fica de destaque e o que fica por melhorar, né, desse acordo coletivo específico do Banco do Brasil?
Eu acho que é importante a gente manter sempre a memória fresca, né? Assim, porque a gente tem um problema no Brasil de memória. Então, assim, é importante a gente lembrar que até o final do ano passado, né, a gente esteve aí com um governo que era inimigo do povo, inimigo dos trabalhadores. A gestão do Banco do Brasil estava, infelizmente, alinhada a esse governo inimigo dos trabalhadores. Então, a gente conseguiu fazer um acordo com uma gestão que não estava disposta a dialogar, né, com as entidades. Então, assim, eu acho que o grande êxito, né, das nossas últimas campanhas salariais, isso já desde o golpe de 2016, a gente tem em mente que foram anos de resistência. O grande êxito foi a gente ter conseguido manter os nossos direitos, né, ter conseguido renovar os nossos acordos sem perda de direitos, a gente ter conseguido aí praticamente todas as campanhas aumento real, né? Se não conseguir aumento real, um aumento muito próximo, né, da inflação, enfim. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente conseguiu aí nesses últimos períodos que foram tão difíceis resistir às tentativas de retirada de direitos. E agora a gente precisa olhar para frente, né, e entender que, bem, a gente tem um novo governo, né, um governo que se dispõe a dialogar, né, e aí eu não vou aqui dizer que a gente agora vai viver as mil maravilhas, né, não precisa mais de luta porque agora tá tudo certo, Lula vai resolver os nossos problemas, a Tarciana vai resolver os nossos problemas, não é isso, né? Mas, assim, a gente tem agora um governo que já se mostra aberto ao diálogo, né? Já convoca representação dos movimentos sindicais, né? Dos diversos ramos aí, para conversar com o Ministério do Trabalho. Né, a gente tem uma série de sinalizações de que, olha, nós vamos conversar, né? Vocês trazem as reivindicações e a gente conversa. Então, isso é muito importante. E aí, assim, agora eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente mesmo, né? Em como fazer esse diálogo, né, com a gestão do BB, com a nova gestão, né, e também com a FENABAN, enfim, a forma como a gente vai lidar daqui para frente, né, pensando que agora o momento não é de um governo, de uma gestão inimiga, né, dos trabalhadores, mas de uma gestão que está disposta a dialogar e que a gente vai, enfim, levar as nossas reivindicações e a gente vai ter um mínimo de respeito, né, um mínimo de consideração aí na hora de fazer essas discussões sobre o trabalho. Não quer dizer que a gente não precise mais se preocupar, pelo contrário, agora é o momento da gente se mobilizar justamente para ampliar as nossas conquistas, né? Mas eu acho que a expectativa que fica é essa, de a gente conseguir dialogar. Por exemplo, essa questão da GDP, né? Eu acho que a gente precisa ir até um pouco além de simplesmente repensar a GDP. O que não pode mais acontecer no Banco do Brasil é o descomissionamento ser uma política de gestão. Né? O descomissionamento, ele tem que ser um último recurso, né? É quando não tem mais como resolver ali uma questão de um funcionário que não está cumprindo o seu papel, digamos assim, não está cumprindo sua função. Agora, ele não pode ser uma política de gestão, né? Não pode ter um superintendente, não pode ter meta de descomissionamento. Olha, você tem que me entregar 10 descomissionamentos até o dia 15. Isso não existe, né? Não pode ser assim num banco que se pretende um banco forte, um banco público, um banco que vai ajudar agora nesse momento de reconstrução do Brasil. A gente precisa dos nossos colegas, né? O banco precisa da força de trabalho dele motivada,
segura, né, entendendo ali que está fazendo parte de um momento de reconstrução e não vivendo com medo, né, de uma política de gestão da ameaça, do assédio moral. Acho que esse é o ponto. Bem importante isso que a Bia falou, daí até coloco aqui então que não está na pauta para vocês, nossos diretores aqui na mesa, que é o seguinte, né? Na Caixa a gente teve esse mesmo diálogo. Não é porque agora tá o governo Lula, tá o governo PT, que necessariamente vai ser tudo às mil maravilhas e que a luta sindical vai parar, né? Tem que manter também a guarda alta, mesmo sendo um governo que a gente sabe que é um governo que dá para conversar, que vai dar para construir, mas a guarda alta de estar vigilante contra ataques, contra retrocessos. Se eles quiserem fechar a agência, que nem fecharam lá na Caminho do Meio, lá que eu fui prejudicado, lá que eu era cliente, né? Vamos estar contra tudo isso daí, né? Deixa eu só retomar a questão que a Bia falou da gente não manter a memória viva. Uma das questões que mais empacou no final da negociação foi justamente a insistência do Banco do Brasil em reduzir os ciclos de GDP para descomissionamento. Isso foi um grande elefante que foi trazido, né, e reduzir. Imagina só, hoje a gente já tem um adoecimento, hoje a gente já tem uma política de assédio, sendo 3 ciclos de descomissionamento, 3 ciclos de avaliação para descomissionamento, imagina um só. Então, isso é de uma crueldade que aquele momento nós estávamos vivendo. Então, a gente também tem que lembrar a questão das diferenças de BB e Caixa. Nós temos o Banco do Brasil público, mas também com quase metade privado. Então, assim, nós temos uma realidade diferente. Né? Então, nós temos uma negociação, uma conversa, um diálogo com o banco que é diferente. A expectativa gigantesca da representatividade da Tarciana, de entender e ter esse olhar diferente para o corpo funcional, mas é importante a gente lembrar que até então a gente estava vivendo sobre políticas de tratamento com o funcionário muito parecidas com bancos privados. Então é bem importante a gente ressaltar aqui que virou a chave, nós temos um governo novo, nós temos uma presidente nova que nos enche de expectativa, mas nós, movimento sindical, a gente está muito vigilante, porque para chegar na ponta das agências, para mudar a perspectiva dos gestores que estão ali, que fazem a liderança das agências, isso demora, e nós estamos vigilantes para acompanhar como é que vai ser esse desenrolar. Então, é bem importante a gente colocar para os colegas, né, que a gente estava até agora num ambiente muito tóxico, que ainda persiste nas agências, e que faz parte do nosso trabalho e dos colegas, né, estar junto com o sindicato justamente para que a gente identifique e busque essa mudança. Essa questão que o Ronaldo trouxe de que a GDP foi deturpada desde que uma conquista que foi feita pelo movimento sindical, e essas memórias são importantes da gente trazer para que todo mundo tenha muito, muito presente essas lutas que a gente faz constantemente e que os ataques aos nossos direitos e às nossas conquistas, né, isso está sempre presente. Então, assim, a gente comemora até certo ponto, mas mantém a vigilância. Então, só para destacar essa perspectiva que a Bia trouxe de mantermos a memória bem ativa e fresca, porque a gente ainda está vivendo, né, ainda não chegou esse momento nas agências, né, na grande maioria do corpo funcional, então isso é bem importante a gente trazer, que foi, né, levou um dia a mais, né, a questão da fechar o acordo, em função do Banco do Brasil insistir, que não arredaria o pé de diminuir para um ciclo apenas. Então, tu começa o semestre desesperado para chegar até o final do semestre, não atingiu. Só assim, porque às vezes pessoas de outros bancos, ou até pessoas que não são bancárias, nos acompanham. Ronaldo, Priscila, Bia também, se quiser falar, como é que é esse negócio do ciclo da GDP? Como é que funciona? A GDP, são ciclos semestrais de avaliação, né? Então, a partir daí, tem todo um desenvolvimento profissional de cursos, de atualizações, etc. E quando ela é negativa em relação à avaliação do semestre anterior, ela acaba gerando, por consequência, o descomissionamento. E aquilo que nós falamos, que foi muito bem colocado pela Bia. Uma política de gestão onde o descomissionamento é o principal instrumento,
ela deturpa totalmente o que é uma gestão adequada de pessoas, né? Porque, afinal de contas, você bota uma pressão na cabeça das pessoas, e quem vai conseguir produzir, quem vai conseguir render o seu máximo? A política do medo, né? A política do medo, temos que vencer isso. Temos que lembrar bem, falaste bem do fechamento da agência Caminho do Meio. Ela é emblemática. O Banco do Brasil fechou uma agência com prédio próprio, num dos locais mais valorizados de Porto Alegre. Absurdo, absurdo. E no dia seguinte do fechamento dele, abriu outra agência bancária na esquina, ao lado. Nós não podemos aceitar que o Banco do Brasil seja desmontado do jeito que está sendo. Nos últimos 6 anos, a política do governo foi desmontar o Banco do Brasil. E nós não podemos esquecer também, nessa retrospectiva do que a Bia fez agora há pouco, de que lá numa das primeiras reuniões do governo anterior, falaram claramente, o Banco do Brasil é um caso claro de privatização. E ao longo dos 4 anos, e vou além, ao longo dos últimos 6 anos, logo após o golpe contra a presidenta Dilma... Então vamos deixar o Temer passar de longo liso. Não merece, ele é responsável por tudo isso. Por tudo isso que nós passamos nos últimos 6 anos. O Banco do Brasil foi desmontado. Nós tivemos uma redução do quadro de pessoas no Banco do Brasil em mais de 20%. E nós tivemos uma redução no atendimento do Banco do Brasil, que era um atendimento que os bancos privados não conseguiam chegar aos pés do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tinha taxas mais competitivas, tinha uma melhor qualidade no atendimento, tinha uma melhor força de trabalho, no sentido de que tinha capilaridade, tinha formação, tinha produtos de qualidade no mercado, que eram muito superiores a qualquer banco privado. E esses governos, tanto do Temer como do Bolsonaro, desmontaram o Banco do Brasil, tentaram desmontar o Banco do Brasil, porque nós somos muito mais fortes que isso. E aí sim, nós precisamos mobilizar, e o sindicato é um instrumento de luta, né? Qualquer mobilização tem que partir do conjunto dos trabalhadores unificados do sindicato. Com certeza. Só para o pessoal se situar um pouquinho do que a gente está falando, a agência Caminho do Meio é ali no comecinho da Protásio, ali bairro Rio Branco de um lado da Protásio, Santa Cecília do outro. Ali Protásio esquina, mais ou menos ali no viaduto com a Silva Só. É ali naquela altura ali que ficava uma agência, que agora o prédio tá para alugar, não, vender. Acho que tá para vender. Leilão, né? Não, lamentável. Eu morava ali perto e mudou tudo, porque daí a quadra ficou deserta. Começou a ficar até mais perigoso, né? Por não ter mais, porque acabava que a agência bancária junto já movimentava um mercadinho do lado, junto já movimentava um restaurante buffet ali do lado, né? Então foi uma perda pro bairro, dá pra gente dizer assim também. Bom, o tema, falar um pouquinho de jurídico, daí a gente vai falar de novo com o Ronaldo Zeni, que as ações coletivas, né? Ação coletiva, uma das mais importantes que aconteceram no Banco do Brasil no nosso 2022, foi ação coletiva de revisão da aposentadoria da Previ. Foi ali por agosto que teve essa movimentação, e no nosso site a gente trouxe uma notícia mais ou menos assim, dia 22 de agosto de 2022. Revisão do benefício da Previ para aposentados do Banco do Brasil. Bancários e bancárias aposentados do Banco do Brasil poderão pedir revisão do valor do benefício que recebem pela Previ. O Sindibancários obteve decisão favorável por meio de uma ação coletiva movida contra a Previ. Os bancários aposentados do Banco do Brasil poderão iniciar a fase de cumprimento da sentença. Ronaldo, a quantas anda isso daí? Pessoal que está vendo em casa, será que ainda se enquadra, pode ingressar nessa ação? Como é que está essa ação do revisão da Previ, do benefício da Previ? Esse é um exemplo da importância do sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque essa ação, ela se reflete, ela se referencia numa decisão, numa súmula do STJ de 2018, que dava um prazo para que até aquela data as ações judiciais pudessem ser motivos de revisional do benefício do plano de previdência. O sindicato entrou com uma ação garantindo que todas as pessoas que tivessem ações até aquela data pudessem reivindicar esse direito no futuro. Então essa é a grande conquista. Nós ganhamos essa decisão, está em fase de recurso,
nós podemos entrar com a execução, ou seja, o pedido de benefício, de revisão de benefício, para todas as ações que foram propostas na justiça e que já estejam com trâmite em julgado até 2018. Ou seja, não é para todo mundo, é para quem tem este direito, mas é uma ação extremamente importante que, se não houvesse atuação do sindicato de propor essa ação, que ela garantia o período posterior de entrada de ação, de revisão, não seria possível as pessoas fazerem. Então, mais um motivo de a gente valorizar a atuação do sindicato. Para aproveitar, vamos falar sobre os plantões do jurídico. Boa, faz o merchan. Então, os plantões do jurídico são de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, presenciais aqui na sede do sindicato, na General Câmara 424, ou virtual, online, né, não necessariamente virtual, pelo aplicativo Zoom, e pode acessar através da página do sindicato. Acessa lá, sindbancarios.org.br, logo na capa vai ter aviso relacionado aos plantões do jurídico, e a equipe aqui, o jurídico, é só fera, então eles vão saber lhe ajudar. Se não tiver como, eles vão dizer, não tem como, mas provavelmente eles vão ter uma maneira de ajudar. E legal, aqui a Fernanda bem lembrou pra gente, estamos gravando aqui no dia 24 de janeiro e hoje é Dia Nacional dos Aposentados. Então, estamos falando no tema de aposentado no Dia Nacional dos Aposentados. Aposentado do Banco do Brasil também é meu pai. Vou dar um abraço pro meu pai, era bancário do Banco do Brasil, agora está aposentado também. Sobre trabalho no Banco do Brasil. É uma questão assim, ó. Vamos girar essa pauta, falar com as mulheres, porque é uma questão, não é só do Banco do Brasil, é atualmente de todos os bancos. Era algo que já era uma realidade, a pandemia intensificou muito, que é o trabalho remoto institucional, o teletrabalho, o home office, são diferentes os nomes, mas o pessoal sabe do que está se falando, né? Fazer o trabalho diretamente de casa e não mais no trabalho, né? No escritório, na agência. Né? Bom, vamos falar um pouco. Teletrabalho. O que ficou decidido no último acordo coletivo, 31 de agosto de 2022? O banco se comprometeu a alinhar o acordo de teletrabalho com o acordo fechado entre o Comando Nacional dos Bancários e a FENABAN, no qual ficou definida uma ajuda de custo que passa a ser reajustada pelo INPC a partir de 2023. Também ficou estabelecida uma reunião que deve ocorrer até novembro entre os... Bueno, Priscila, disso aí, avançou mais algo? Falou que teve essa reunião. O que aconteceu nessa reunião, Priscila? Antes de mais nada, eu deixo só complementar a questão do atendimento jurídico do Ronaldo. Porque algumas pessoas me perguntam, né, que acham que o sindicato oferece só atendimento no campo trabalhista. Então, só para destacar, o sindicato também tem atendimento previdenciário, atendimento civil. Então, nós temos uma gama mais ampliada de atendimentos, então o bancário pode nos procurar quando tem esses outros momentos assim da vida, principalmente o previdenciário, né, que é bem importante agora. Então, só para complementar, teletrabalho. O teletrabalho dentro do Banco do Brasil não avançou nada, desde que foi implementado no dia 18 de março de 2022. Nós tivemos essa promessa que nós teríamos uma nova reunião em novembro, já que ele ficou dentro do nosso acordo de trabalho, mas que as melhorias seriam feitas nas negociações futuras. Mas a reunião de novembro, ela não trouxe nada de novo. O banco apresentou os números da implantação, né, que para nós aqui, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós temos unidades que são só assistentes e de unidades que não têm atendimento ao público. Então, é um grupo muito reduzido de funcionários aqui. E sobre ampliação, que era a nossa maior demanda, né, dos nossos colegas, que isso ampliasse tanto em unidades, né, que estariam sujeitas ao teletrabalho, mas tanto cargos, né, porque hoje cargos gerenciais não são suscetíveis ao teletrabalho, quanto ao tempo, porque hoje o banco permite que seja feita no máximo 30% do quadro de funcionários. Dentro desses 30% tem todas as outras ausências, e somente restrito aos cargos que não são de gerência. Então, é muito reduzido. Então, a nossa expectativa na mesa de negociação é que fosse ampliado as agências passíveis, né, de teletrabalho, as funções e também
o tempo, porque o banco, como não permite mais do que 50% da jornada no teletrabalho, também não tem ajuda de custo. Então, tinha uma expectativa muito grande dos colegas aqui que tivesse alguma ampliação. E o que o banco apresentou foi os números consolidados até então, né, com ainda o discurso de que precisa de pelo menos um ano desse programa implementado para que ele pudesse ter resultados, para que fosse pensado uma ampliação. Então, realmente, não foi aquilo que nós, movimento sindical, esperávamos, porque na mesa foi dito que seria feito ajustes e que nós teríamos esse momento de discussão, e então nós esperávamos que fosse ser apresentada uma possibilidade de ampliação, afinal de contas, está desde março, né? Então, foi bem frustrante essa reunião, que foi praticamente para nos apresentar os números. Os números a gente acompanha o dia a dia das nossas bases, a gente sabe quais unidades que estão, como é que elas estão, isso a gente sabe, né? Ver uma planilha consolidada com os dados não é motivo para uma reunião. Então, bem frustrante, mais uma vez, a nossa expectativa, né, de que mude a forma de olhar para o nosso corpo de funcionários, para que atitudes como essa não sejam tomadas, de fazer uma mesa de negociação para apresentar números consolidados que a gente já sabe, porque a gente acompanha. Né? Só para fazer aquele teatrinho, pô, recebi vocês, hein, pô, tem lá a foto, nós tudo na mesa, um conversando com o outro. Não avançou nada, mas recebemos vocês, ouvimos vocês. Estamos abertos. É um teatrinho, faz parte da política de alguma forma, infelizmente. Bia, eu queria ver contigo, nenhuma pandemia que revirou o mundo de cabeça para baixo, promoveu tantas mudanças, conseguiu fazer esse avanço chegar aos bancários, de ter uma possibilidade de trabalhar diretamente das suas casas? Então, veja bem, a pandemia revirou o mundo, enquanto foi de interesse, né, dos bancos fazer com que os funcionários continuassem produzindo de dentro de casa. Os teletrabalhos foram rapidamente implementados, sem muito planejamento, sem muita organização, né, sem muitas garantias. E quando a gente, né, enquanto movimento, se dispõe a fazer essa discussão e fala, bom, ok, se os nossos colegas querem o teletrabalho, se o teletrabalho hoje está se mostrando viável, necessário para algumas pessoas, enfim, então vamos fazer essa discussão para que ele seja implementado com segurança para os trabalhadores. Aí o banco já põe os pés para trás e fala, não, peraí, não é bem assim. Então é bem complicado, tá muito aquém do que a gente esperava, né? A gente sabe que tinha colegas que acabaram nesse um ano e meio aí que ficaram, né, no teletrabalho por conta da pandemia, tinham uma expectativa de poderem organizar a sua vida dessa forma, né? E aí fazer com que os funcionários trabalhem 2, 3 dias da semana, trabalhem 2 dias da semana dentro de casa e 3 dias da semana no seu local de trabalho, na sua unidade, é muito cruel. Eu acho muito cruel, porque para algumas pessoas, né, eles colocaram para a gente até que, mas algumas pessoas preferem que seja assim, híbrido, mas eu acho que é muito cruel, e aí pega justamente nas questões de gênero, né, pega nas questões da maternidade, da paternidade, por exemplo, né, que as mulheres, né, que são aí as principais responsáveis ainda, infelizmente, por desempenhar o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, né, acabam sendo prejudicadas por essa falta de possibilidade de se planejar. Né? Como que a pessoa organiza a sua vida trabalhando 2 dias em casa e 3 no escritório? Né? Como é que ficam os horários dessas pessoas? E aquela coisa, né? Deixa a criança na escola e pega e faz almoço. Como é que faz? Exatamente. Como faz para se organizar dessa forma? Né? Então, e assim, a gente sabe que a pandemia mudou estruturalmente muitas coisas, né? Então, muita gente perdeu rede de apoio, muita gente
muita estrutura mudou de lá para cá, né? Horário de escola, a forma como as escolas recebem as crianças, enfim, muitas coisas aconteceram, né, de lá para cá, que mudou estruturalmente a vida dessas pessoas. Então, o que a gente espera, né, pelo menos esperamos que agora, com essa maior disposição aí do diálogo, a gente possa conversar, voltar a conversar com o banco e ver se a gente consegue estruturar isso de uma forma que fique mais confortável para os funcionários que eventualmente estejam ou queiram estar em teletrabalho, né? Eu acho que é importante que o teletrabalho tem que ser bom para o banco, sim, mas tem que ser bom para o funcionário também. Não dá para ser bom para um lado só. Se conversar bem conversadinho, vai todo mundo se acertar. Bia, queremos que tu venha mais vezes, volte aqui para a aldeia para a gente tomar um chimarrão, fazer essa conversa toda. Mas eu quero logo estar presencialmente aí para participar de um papo desse, mas toda vez que precisar de mim, eu entro aqui online também e a gente conversa. Vamos que vamos. Esse é o espírito. E agora, debatendo sempre o balanço e as perspectivas dos bancos que compõem a nossa base. E hoje aqui esse papo super legal sobre o Banco do Brasil, banco que eu sou cliente, olha aí. Então, é assim que a gente vai encerrando, mais uma vez repassando aqui nossos convidados super especiais, Priscila Aguirres, diretora da FETRAF RS, membro do COI do BB, aqui Ronaldo Zene, diretor do jurídico do Sindibancários, à distância esteve conosco a Bia Garbellini, secretária de Juventude da Contraficute, na apresentação aqui fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Então contamos na técnica hoje, especialmente com a Fernanda Hartmann, a Fernanda H, auxiliada por uma turma aqui da Pesada, e na coordenação a Alineada. Este foi mais um E Agora? Valeu!